A mulher graciosa, ela é visível em poder. Todos nós sabemos o que é poder. O poder de Deus, ele gerou todo esse mundo. Ok. O poder de Deus, ele transforma as pessoas. Então, aplicando esse tema, poder na mulher graciosa, causa uma transformação em todos os seus aspectos, tanto físico, quanto emocional, quanto sentimental, até envolve o casamento, tá bom? Esse poder que é gerado na mulher graciosa, ele não vem da ganância, porque a ganância é um dos aspectos de um coração que não é tratado por Deus. E principalmente um coração ganancioso, ele é um coração que despreza os princípios da Bíblia. Ele despreza todos os princípios, todos os requisitos, todas as práticas que a Bíblia nos ensina. O coração ganancioso despreza. E ele desonra a Deus, porque quando você é desobediente, quando nós somos desobedientes a Deus, nós estamos desonrando a Deus, desonrando a sua palavra, desonrando os princípios que ele nos proporciona na sua palavra. Desonra ao nosso Criador. Então a mulher graciosa, o primeiro aspecto da mulher graciosa é que ela é visível em poder. O poder que eu quero frisar nesse termo da mulher graciosa é o poder de Deus, é ela em execução na obra de Deus. Este é o poder que eu vou falar para você nessa noite sobre a visibilidade da mulher graciosa nesse termo de poder. O poder de Deus, quando ele está na mulher, ou quando ele vai de encontro a ela, ele causa primeiro uma transformação na sua mente. Você passa agora a pensar como Jesus. Você não fala como você quer, você não anda como você quer. Por quê? Porque você foi impactada por este poder. E agora você vai ter um novo comportamento, uma nova atitude, com novas dimensões espirituais que vai te proporcionar estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, falar diferente, pensar diferente e ter articulações do seu modo de agir, de pensar, de falar, de todas as formas na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Tudo vai ser diferente. Porque o poder de Deus na vida de uma mulher transforma ela. Nós temos vários exemplos na Bíblia de mulheres que foram transformadas, que foram impactadas quando elas tiveram um encontro com o poder de Deus. A mulher que temos mais exemplo na Bíblia é Maria. A Maria que foi mãe de Jesus. Ela foi uma mulher completamente tomada do poder de Deus. Ela gerou o maior propósito que o mundo já viveu, que foi o nascimento de Jesus. Jesus foi o maior propósito que essa terra já experimentou. Então Maria, ela foi agraciada, ela foi cheia do Espírito Santo quando ela se encontrou com o poder de Deus. Temos outros exemplos de várias mulheres ao decorrer da história da Igreja do Senhor, sem ser a história da Bíblia, mas a história da igreja. Várias mulheres que tiveram encontro com o poder de Deus e elas transformaram a sua geração, transformaram as pessoas de sua época. Nós temos várias mulheres, como tem uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, que essa mulher impactou a sua geração com curas, com milagres, com batismo com o Espírito Santo. Então eu, Rosa, acredito que uma mulher graciosa, que é visível em poder, ela é uma mulher que modifica os ambientes. Ela é uma mulher que é cheia do Espírito Santo e tem dons espirituais. Os dons espirituais não é somente para o passado. Tem uma doutrina, um outro movimento teológico que frisa que os dons ficou no passado, que as operações do Espírito Santo ficou no passado, que batismo com o Espírito Santo, profecia ficou no passado. Não. Estes dons é para a igreja. E se nós somos igreja do Senhor, nós também somos dotados desses dons. O que nós precisamos fazer? Tomar posse, nos encontrar com esse princípio, passar a obedecer para fluirmos nos dons que o Espírito Santo tem para a igreja do Senhor. E nós somos igreja do Senhor. A mulher, ela é... O segundo ponto da graciosidade da mulher é que ela foi o resultado da iniciativa de Deus e não de homem. Todo o chamado da mulher de Deus foi Deus que a deu. Não foi homens, não foi ministérios, não foi somente imposição de mãos. Foi o próprio Deus que a estipulou, que a deu ainda no seu nascimento. A Bíblia fala em Efésios 1, diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser mundo, nós já tínhamos sido eleitos no Senhor para a manifestação de um propósito eterno que está somente em Deus.
A mulher graciosa, ela brilha no escuro. Nós temos um exemplo de uma mulher que brilhou no escuro, Esté. Esté foi uma mulher que brilhou no escuro. E a luz dela foi tão grande, a luz de Esté foi tão grande, olha só, a luz dela foi tão grande que ela mesmo no anonimato, ela arrancou uma vastia do trono para que a luz dela estivesse no palácio e conseguisse salvar toda a sua geração, todo o seu povo. Então eu creio que a mulher graciosa, ela tem o poder de salvar toda a sua família. A mulher graciosa, ela tem o poder de resgatar o seu casamento que está fracassado. Ela tem o poder de ser uma mulher bem dotada de capacidades femininas que atrai o olhar do seu marido para ela. Então, às vezes as mulheres falam assim, porque não tinha em casa, foi procurar na rua. Realmente é verdade. Por que não tinha em casa? Porque você está ofuscando a luz de Deus na sua vida. Você está tapando com outras coisas que não é da vontade de Deus. E aí gera que ao invés do olhar do seu esposo está para você, ao invés do olhar dos seus filhos está em você, pela luz que você tem, porque onde tem luz tem atração. A gente ofusca esse brilho e aí o Satanás, que consegue replicar, que consegue copiar, porque ele é o maior pirata que já existiu, é o Satanás, ele faz com que ele faz com que outras coisas, o seu relacionamento conjugal, atraia os olhos do seu esposo. Então, muitas vezes, muitas mulheres casadas, elas perdem muitas guerras na sua casa, no seu casamento, porque a luz dela não está brilhando. Jesus falou assim, que ninguém pode esconder uma cidade debaixo de uma mesa. Ninguém pode colocar uma lamparina debaixo de uma mesa. Pelo contrário, tem que ser colocada em cima da mesa para que todos a vejam. Assim deve ser a luz de vocês. Então, a nossa luz como mulher de Deus precisa brilhar. A sua luz como mulher de Deus precisa brilhar. Você precisa brilhar na escuridão deste mundo. Se tem áreas da sua casa, se tem situações na sua casa que não está tendo luz, você é responsável por essa luz, ok? O Deus que faz a sua luz brilhar na escuridão é o mesmo que espalha a verdade, porque quando a Bíblia fala de luz, ela está falando de verdade. Quando fala de verdade, está falando de luz. É o mesmo que espalha a verdade de Cristo Jesus, pois ele é uma voz para a manifestação de Deus. Toda mulher, ouça bem isso aqui, toda mulher que tem a luz de Cristo, ela tem uma voz própria, ela tem uma voz única, que todas as pessoas que serão alcançadas por ela, todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todas as pessoas que vão ser alcançadas por ela, vão receber de Deus a sua manifestação. Isso aqui é muito forte. Toda mulher que tem de Deus a sua luz para brilhar na escuridão, ela espalha a verdade. Ela nunca espalha mentira, ela espalha sempre a verdade. Toda mulher, toda, não tem exceção de algumas pessoas falar assim, mas é só algumas, é só quem é esposa de pastor, é só quem é mulher de oração, de intercessão da igreja, é só para quem tem 10 anos de crente. Não, a luz de Deus é para todo aquele e toda aquela que já confessou a Jesus. Toda mulher que confessou Jesus, que tem uma vida temente ao Senhor, ela tem poder da graciosidade de Deus, pela sua graça, de fluir aonde ela quiser, aonde ela entender que foi chamada, aonde Deus a colocar. Por quê? Porque a visibilidade espiritual de uma mulher, ela abrange todos os seus aspectos, todos, não tem exceção de nenhum. Ok? E o poder de Deus que envolve a mulher graciosa, ele capacita ela, ele torna ela capacitada, plena, poderosa para fluir em toda boa obra do Senhor. Em toda boa obra. O Senhor a capacita. Por quê? Porque o Espírito Santo que está nela, mediante o ato de confissão sua, quando ela confessou Jesus como seu Salvador, a torna ela vítima do poder de Deus. Ela passa agora a fluir, não somente no raso, mas ela entendeu e agora ela está posicionada para fluir em um rio, no rio do Espírito Santo. Eu sempre gosto de usar uma passagem de Cristo que fala assim, se creres, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você crê. Por que crê? Porque quando você crê, você obedece.
A Bíblia fala assim, que os demônios, eles creem que estremecem, mas eles não obedecem. Só que o crer dos demônios é um crer condenatório, porque eles já estão condenados. E eles nunca vão andar em obediência. Agora, quem crê na palavra de Deus e obedece, ele tem direito, ela tem direito de fluir nos dons espirituais. Todos os dons que a Bíblia nos dá, todos os dons que está lá escrito, dom de curar, dom de milagre, dom de posição de mãos, de ousadia, porque o Espírito Santo não é o espírito de timidez, ele é usado. Quando a gente é capacitada por Deus, a gente se torna uma mulher ousada. Toda timidez cai fora, todo medo cai fora. Se você crê como ela está dizendo, todos aqueles dons, aqueles aspectos do Espírito Santo, eles são para você. Eles são para nós. Não é para as pessoas de fora que não crê no Senhor. É para quem crê. Se você crê, como diz a Escritura, como diz a Bíblia, como é que eu vou crer? Você vai crer com a sua vida. Você vai crer da mesma forma que Jesus falou. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, vocês vão pedir o que vocês quiserem, que vai ser feito, que vai acontecer. O mesmo crer, como diz as Escrituras, é o mesmo crer da fé que move montanhas. A questão é que nós não estamos mais crendo como a Bíblia diz. A gente fica muito no raso, fica muito nos cultos do domingo, aquela coisa, aquela palavra básica. Não é somente na igreja, é na sua casa. A mulher graciosa, ela precisa ter um altar na sua casa, um altar de adoração na sua casa, para torná-la poderosa. Porque o que vai fazer você ser uma mulher poderosa em Deus não é a sua aparência física, não é a sua forma de falar, mas é um altar que você tem construído para Deus na sua casa, que começa a partir do seu coração. Começa do seu coração, exala para o físico. Você consegue ter um tempo para Deus, de busca para Deus, para não se tornar como as demais. Tem muitas vastis no mundo. Tem muitas mulheres vastis com os seus comportamentos de vasti, com as suas atitudes de vasti, com os seus pensamentos e ações de vasti. E quais são esses pensamentos? São mulheres insubordinadas, são mulheres insubmissas, são mulheres confuseiras, que se metem em todo tipo de atrito, não consegue viver em concordância com seu marido, porque o poder espiritual da mulher começa na sua casa. Não começa fora, não começa na igreja, começa em casa. Então tem muitas vastis no mundo, tem muitas mulheres com essa natureza de vasti na terra. Por isso que a Esther só vai ser manifestada na sua vida quando a vasti sair. Enquanto a vasti insistir em permanecer com os seus temperamentos, com o seu caráter, com essa falsa humildade que muitas vezes nós temos, o que acontece? A gente vai estar sempre exalando a natureza de Vasti. E a Esther vai estar escondida, porque toda mulher tem uma natureza de Esther. Toda mulher tem um poder que a Esther teve, uma capacidade que Esther teve. Quem diria, gente? Quem diria? Quem diria que um dia uma judia, uma mulher, seria capaz de casar com um rei? O rei daquela época, a qual os judeus não eram um povo livre naquela época. Mas ela conseguiu, por quê? Porque a luz que estava nela conseguiu brilhar tanto que as trevas teve que sair. As trevas teve que sair. As trevas saiu tanto que ela se tornou a futura rainha. Olha só, o poder que Deus nos dá quando nós nos posicionamos como Esther. Não a Esther necessariamente, mas também, porque Esther fala de um posicionamento. Ser Esther fala de uma mulher posicionada. Só que a posição de Esther era uma posição tão alta, que ela estava igual com o rei. Olha só o poder. Só que as mulheres de hoje, da nossa geração, muitas vezes elas não querem estar de conformidade com o rei. O rei é Jesus. Elas não querem estar, porque o lugar em que Deus habita é um lugar muito alto. Lá em Salmos 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque onde Deus habita é um lugar muito alto. Para nós sermos mulheres graciosas, nós precisamos andar junto com Deus. E andar junto com Deus é andar junto da sua palavra. Para que nós possamos exalar as virtudes de Esther, nós precisamos andar junto com o rei. Amém? Continuando aqui. Todo o seu temor e amor visa somente a agradar a Deus. Gente, a mulher graciosa, ela é uma mulher que ela só tem uma visão: agradar a Deus. Ela não agrada mais nada nessa terra. A visão dela é agradar a Deus. Ela não agrada mais ninguém. Então, quando eu digo assim, que eu só quero agradar a Deus, eu estou dizendo que eu tenho que ser obediente como esposa.
Eu estou dizendo que eu sou obediente à minha liderança pastoral. Quando eu digo que quero obedecer a Deus, que eu só quero agradar a Deus, que eu não quero agradar homem, mas eu quero agradar somente a Deus, diz que eu tenho que ser uma mãe melhor do que eu sou. Diz que eu tenho que ser uma mulher em casa zelosa, que eu não posso ser uma mulher suja, que eu tenho que ser uma mulher educada. Por quê? Porque a educação é uma das virtudes que a mulher tem que ter. A educação. A Bíblia diz em Provérbios que gentileza e educação é o vestimento da mulher. A mulher precisa se vestir de educação e gentileza. Por quê? Se a Bíblia nos dá o conselho e nos diz uma instrução para nos vestirmos de gentileza e educação, é porque tem mulheres que são mal educadas e grosseiras. O contrário de gentileza é grosseria. Quantas mulheres são grosseiras? São grosseiras em todos os aspectos. Ela não tem um olhar doce. Ela não tem uma fala doce. Ela não tem um toque doce. Tudo dela é grosso, é áspero, é piadista, é com deboche. Por quê? Porque nela está faltando a graciosidade de virtude da Esther. Temos muitas conferências de mulheres no Brasil. O Brasil é cheio de conferências para mulheres. Tem casa de todo jeito, com todo tipo de temas. Mas nós podemos ir para todos eles. Mas se não houver transformação na nossa vida, é em vão todo investimento. Todo investimento que você dá em dinheiro, em ajuda, em tempo, porque sai da sua casa para ir para o evento, requer tempo, requer disposição. Todo esse tempo é jogado no lixo quando nós simplesmente ouvimos, mas não colocamos em prática. Amém? A mulher graciosa, ela é responsável pelo que ela comunica. Tudo que nós falamos, nós vamos prestar conta. E tudo que nós deixamos de falar, ou seja, era para falar, mas eu não falei. Era para dizer, mas eu não disse. Era para ficar, eu resolvi sair. Ninguém me perguntou, então eu não tenho que responder. Era para ficar calado, eu resolvi falar. Tudo isso nós vamos prestar conta, porque diante de Deus, diante de nós, há um tribunal que está nos acusando. Nós temos o Satanás, que é o nosso maior acusador. Ele nos acusa em todos os sentidos, em todos os aspectos, para a gente estar todo o tempo em ira, no lugar de ira, e Deus olhar para nós e querer nos fulminar. Ainda bem que nós temos Jesus como nosso advogado para nos defender. Mas nós não podemos ficar todo o tempo nesse meio. Tem um apóstolo, Luiz Hermínio, ele fala assim: sai do lugar da misericórdia e entra no propósito. Sai da misericórdia e entra no propósito. Quantas mulheres que só vivem na misericórdia? Como é que você tá, irmã? Eu estou só a misericórdia. Como é que tá a sua vida? Tá só a misericórdia. Então nós precisamos sair da misericórdia. Que a misericórdia é a causa do mundo não ser consumido. A igreja tem a graça de Deus. Entra no propósito de Deus, passa a ser uma mulher, não somente uma mulher, mas uma mulher que Deus te chamou, uma mulher que exala virtudes puras, virtudes de ousadia, virtudes que faz outras querer ser como você. A gente se depara muito com situações de mulheres que falam assim: eu não consigo ser, não faz parte de mim. Sim, sabe por que não faz parte de você? Porque você ainda não é como Jesus. E nós precisamos ter um interesse de querer ser como Jesus, de querer parecer com Ele. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês sobre a Esther, que eu acho tão lindo. Como Esther foi uma mulher que ela ousou além do seu tempo. Gente, ela estava muito à frente. Nem tinha existido os requisitos de Jesus sobre o posicionamento nosso como igreja do Senhor. E Esther já estava trazendo uma prefiguração de como ser uma mulher, uma esposa. Fala assim, que a Esther, ela olhou além da sua condição, ou seja, a condição que ela estava, a condição física e emocional dela, ela não olhou para a situação dela, ela não olhou para o seu estado, ela não olhou para o emocional que estava há muitos dias sem ver o rei, ela não olhou para o seu estado físico de estar há 3 dias em jejum, mas ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para a condição física de que o povo dela estava ameaçado de morrer. Ela não olhou, ela só olhou para uma coisa, ela só olhou em obedecer à vontade de Deus. Porque o seu primo Mardoqueu disse: se você não se posicionar como rainha, tu vai morrer, porque Deus vai trazer o livramento, mas vai ser por outra pessoa. Quem sabe se foi para este tempo que Deus não te levantou? Então surge uma pergunta: quem sabe se para esse tempo Deus tenha levantado você para ser uma Esther na sua casa? Para ser uma Esther graciosa que brilha na escuridão.
Segundo, ela obedeceu e confiou. Então, qual é o segredo? É a obediência. A obediência é o segredo para ser uma Esther nessa geração. Obediência é o segredo do cumprimento das promessas de Deus. Terceiro, ela se desprendeu do passado. Gente, quantas mulheres são presas no passado? Elas têm 15 anos de casamento com alguém, 10 anos de casamento com alguém, mas sempre o passado dela vem à tona e ela sempre está aplicando no seu futuro relacionamento, no relacionamento que ela vive agora. As mesmas práticas da esposa lá do passado é a mesma prática de hoje, ok? Quem você era 10 anos atrás? Quem você era? Que tipo de mulher era você há 15 anos? Há 2 anos? Ontem? Quem era você como mulher? E o que Deus quer conosco não é quem nós fomos, é quem nós estamos sendo hoje. É quem você está se tornando. Esther era só uma menininha radaça, pobre, judia. Só que ela se tornou uma Esther, porque ela saiu do lugar dela e foi para o lugar onde o rei estava chamando. Você precisa sair do seu lugar de comodismo, de preguiça, de insubmissão, de insatisfação, de egoísmo, de ingratidão e ir para o lugar que o rei está chamando você. O rei está convocando. O rei convocou milhares de mulheres para ser suas futuras esposas, mas ele se agradou só de Esther. Quantas pessoas o Senhor está convocando neste tempo, mas ninguém quer ser como Esther. Ninguém quer ser como Daniel, ninguém quer ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram pessoas que renunciaram suas vontades e abraçaram a vontade de Deus. Quinto, coragem para enfrentar tudo que nos atrapalha. Gente, tem que ter muita coragem. Perdão pela câmera que mexeu aqui um pouquinho. Tem que ter muita coragem de enfrentar o que te atrapalha. Mas tem que ter muita coragem. Tem que ter muito amor por Deus, muito temor para enfrentar tudo que está te atrapalhando. Tem que ter muita sede e fome por Deus para enfrentar você mesma. Porque a nossa luta muitas vezes é contra nós mesmos. Porque nós temos uma mentalidade muito corrompida, ainda por causa de Eva. Você vê qual foi a característica principal de Eva? Foi a desobediência. A desobediência a quem? Ao seu marido. Eva foi uma mulher desobediente, insubmissa. Ela não ouviu o seu marido, ela preferiu sair. Tudo bem que Adão teve a sua participação, mas eu estou falando no posicionamento da mulher. Então a mulher precisa estar lado a lado com o seu marido em concordância. Se não houver concordância, não há resultados. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a oração de concordância, que é a oração de quando você ora com 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Ali é a oração de concordância. Você imagina aí o que acontece? Você imagina o que acontece quando uma mulher não anda em concordância com seu marido? A Bíblia fala que as orações são impedidas. Então, fazer horas de jejum, orar muito, não vai acontecer nada se não houver uma concordância em casa. Gente, a igreja começa na família. Na família. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Não existe meio termo. Deus é muito preciso na sua palavra. Aleluia. Sexto, Esther, ela sempre busca a Esther. Você, que é Esther, pelo menos está tentando ser, precisa buscar refúgio no Senhor. Você não pode buscar em outras fontes, porque a fonte verdadeira é o Senhor é a sua fonte. Não vá em outros lugares buscar refúgio, subterfúgio, para quando você errar, você recorrer para lá. Porque nós não teremos o apoio do Senhor, não teremos o apoio do nosso Deus. O nosso Deus só nos apoia, Ele só está conosco se nós formos obedientes. Se nós não formos obedientes, o Senhor não está conosco, o Senhor não está na nossa vida, Ele não vai estar na nossa família, Ele não vai nos dar graça nem vitória. Aleluia. Os grandes campeões, ele tem treinadores. Todo campeão tem um treinador. Toda pessoa para chegar no topo, ele teve alguém que a aconselhou, que a ajudou. Com Esther, é da mesma forma. Com você, que é mulher de Deus, é da mesma forma. Você precisa ter ao seu lado mulheres que confronte todo tipo de comportamento que não glorifica a Deus, que não glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Em relação a Vasti, que ela não foi uma mulher graciosa, a gente tem aqui uma atitude da Vasti de uma mulher
independente. Gente, é perigoso ser independente. Porque quando você fala de ser independente, você está falando de arcar com tudo que acontecer com você. Tudo que acontecer com você é culpa sua, é responsabilidade sua. Ninguém vai entrar, porque você é uma pessoa independente. Qual foi a independência de Vasti? Ela deu um banquete particular no palácio do rei. Ela deu um banquete paralelo. O rei estava fazendo um banquete e ela resolveu fazer outro. Ou seja, um banquete paralelo, sem concordância. Isso é rebelião. Rebelião. Tem tantas mulheres que elas são tão submissas à sua liderança pastoral, mas elas não são submissas aos seus maridos. Isso é hipocrisia, isso não é de Deus, isso é do diabo, isso é maligno, isso é demoníaco. Porque a nossa geração vive num lema: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quiser, ninguém me dá ordem, a minha vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser. Essa doutrina é maligna, ela é mundana, superficial, diabólica, ela não é de Deus. A rebelião, ela é abominação e deve ser tratada como conspiração e feitiçaria, porque Deus falou que o pecado da rebelião, o pecado da desobediência, ele é como feitiçaria. O banquete revela o que está no coração. Quando Vasti, ela deu um banquete para aquelas outras amigas, para as outras princesas ou rainhas, ela estava mostrando o que estava no coração dela. E o pior, quando o rei mandou um eunuco chamá-la, ela ainda tratou o eunuco mal. Ela disse que não ia. E ainda falou outras coisas. Se você for ler a história de Esther, você vai ver lá que ela ainda tratou o eunuco mal. Ela não tratou ele bem. Ou seja, é uma mulher mal educada. Gente, ser graciosa não é tão fácil, tá bom? É uma luta. Se você puder lutar contra você mesmo para ser uma mulher graciosa diante de Deus, diante dos homens, diante da sua família, diante da sociedade, da sua vizinhança, dos seus familiares, Deus vai ser glorificado. É Deus que vai ser glorificado, não é você. A glória não é para você. A gente tem uma questão de dizer, eu não me sinto bem. Mas não é pra gente se sentir bem. É pra gente ser obediente. Porque obedecer a Deus vai nos trazer uma consequência de você não querer, de você não gostar, de você não ficar satisfeita. Mas tudo bem, você não está para agradar você. Você está ali para agradar a Deus. Ele é seu foco em agradar. Tanto que foi rebelião que ela rejeitou ser chamada pelo rei. Ela disse que não iria. Ela não iria. Eu não vou comparecer ao chamado do rei. Eu não vou me sentar na mesa com o rei. Eu não quero aparecer. Gente, olha só. Olha o perigo de quando o rei te chama, você rejeita ele. Às vezes, Deus está querendo te lançar no propósito. Às vezes, Deus está querendo fazer com que o seu nome, com a sua casa, seja próspera, abundante, o teu nome seja manifestado. Não para a sua honra própria, mas para que o nome dele venha a ser glorificado. E a gente rejeita. A gente rejeita. Nós temos rejeitado a voz de Deus quando ele tem nos chamado para este tempo de obediência à sua palavra. Ela era uma pessoa presunçosa, desrespeitosa. Ela não respeitava os liderados que trabalhavam a serviço do rei. A Vasti não respeitou as pessoas que trabalhavam para o seu marido. Ela não respeitou. A atitude de Vasti em estabelecer uma festa paralela já é demasiadamente ousada e perigosa. Quando ela resolveu fazer uma festa paralela, ela estava mostrando que ela era uma mulher rebelde. O que ela tinha que fazer diante do seu súdito, gente, diante de toda a sua plateia que assiste, porque nós somos assistidos, pessoas de todos os lados nos assistem, o que você faz? A gente pensa que está fazendo alguma coisa escondida, mas a gente não está fazendo nada escondido. Tem pessoas nos observando, tem pessoas nos olhando, vendo o nosso comportamento. E o que precisava para ela aparecer no banquete do rei? O que precisava? Ela se deixar, ou então fazer com que o orgulho do seu coração caísse fora. Mas ela preferiu ficar com o orgulho. Ela não quis afastar-se do orgulho. Ela quis dizer assim, a festa é minha, eu também sou rainha, eu posso mandar aqui também, o rei nenhum manda em mim, eu vou fazer o que eu quero, eu não vou comparecer. Foi o que ela quis dizer. E ela realmente, gente, ela não foi. Eu acho incrível que ela não foi. Ela não saiu do lugar dela. Meu Deus, isso é tão sério. Ela não saiu de onde ela estava.
Ela resolveu ficar lá e disse que não iria mais de jeito nenhum. Veja só o que aconteceu, o que o rei fez. O rei disse, não, peraí, só um instante. Vou só abaixar bem um pouquinho. Essa doutrina de Vasti, ela tem estado no meio da igreja do Senhor. A Vasti, com seu comportamento, ela tem doutrinado muitas mulheres a não serem como Esther. Porque ser como Esther faz com que ela renuncie até mesmo a sua posição de rainha para alcançar o benefício de outros. Para você ser parecido com Jesus, você vai ter que renunciar a você mesma por um bem maior, por uma causa maior. Quantas pessoas, quantas mulheres que têm chamados grandes, que são mulheres, meu Deus, elas são... Você olha assim, nossa, como eu queria ser como essa mulher. Meu Deus, que mulher usada por Deus. Mas, quando você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não é nada daquilo. Ela é uma Vasti, vestida de princesa, vestida de rainha, mas que tem um comportamento de plebeia. Ela tem um comportamento de plebeia. Ela acha que é uma rainha, porque ela está num posicionamento muito alto, muitas vezes porque foi colocada por pessoas ingênuas. E aí, quando chega um determinado tempo do rei querer que ela compareça à sua presença, ela começa a renegar. Ela começa a mostrar quem ela realmente é. Então, neste meio termo, Deus entra, o rei entra. O rei conheceu naquele dia quem era a sua esposa. Naquele dia o rei conheceu quem era Vasti. E a gente vê que os conselheiros do rei diz para ele, olha, o que a Vasti fez hoje vai replicar em todas as casas. Todos os homens agora vão ser vítimas de suas mulheres. Por quê? Quando ela disser assim, não vou fazer não. Não, vai tu, segue tua vida, eu só faço o que eu quiser. Você imagina para uma sociedade machista que era naquela época, uma mulher fazer isso? Você imagina aí o tanto de mulher que ia apanhar naquela época, se já que não já tinha naquela época. Hoje tem, mas naquela época também com certeza tinha. De mulheres que seriam assassinadas, porque dizer um não naquela época era procurar a morte. A gente viu o que aconteceu com Vasti, porque ela disse que não iria para o banquete do rei. O rei mandou ela embora. Mandou ela embora com tudo. Despejou como se ela não fosse nada, como se todo o tempo dela no palácio não servisse de nada. Ele quer dizer para ela, você não é nada. Eu é que te dou um nome. Eu é que te dou posição. O rei, indiretamente o rei falou isso. É eu que te dou vida, Vasti. Como é eu que te dou, agora eu tiro a vida de você. Eu tiro toda a tua beleza. Eu tiro todo esse império que você tem. Muitas vezes Deus vai fazer conosco o que ele fez com Vasti. Se nós não assumirmos o nosso posto de Esther, ele vai tirar todo o nosso brilho. Porque Deus está convocando, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando na nossa geração. Voltem ao primeiro amor, voltem a praticar as boas obras, voltem aos princípios da palavra, sejam obedientes. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres. É o que a Bíblia diz. Mas o rei está falando e ninguém está comparecendo à mesa. Ninguém está atento ao que Deus está falando. Então não vai adiantar querer falar qualquer coisa. Ah, eu trabalhei muito na tua obra. Ah, Senhor, que eu estou aqui te servindo há muitos anos. Deus não vai querer saber disso. Deus não vai querer saber de todo o nosso tempo de trabalho. O que Ele quer saber é se nós estamos dispostos a obedecer quando Ele falar. O Senhor está falando, obedeça. O Senhor está bradando, a natureza está revelando. Em Romanos fala que a natureza, ela manifesta. Ela está clamando pela manifestação dos filhos. Dos filhos. Quem é filho não é rebelde. Só é rebelde quem é escravo. Se você ainda não entendeu o que é ser uma filha de Deus, pelo amor de Deus, se posicione como uma filha. Deixe de ter um pensamento de Vasti. Deixe de pensar como uma escrava e comece a pensar como uma filha. Com uma filha que Deus tem chamado você. Muitas vezes a gente ouve tantas pregações, gente. A gente ouve tantos louvores. Quantos domingos a gente ouve palavras. Meu Deus, palavras poderosas. Palavras de impacto. Que se qualquer outra pessoa de um país que é contra a Bíblia, que prega contra o cristianismo, que é um país comunista, se eles ouvissem, eles fariam milagres e prodígios e proezas mais do que o próprio Jesus. Sendo que isso também é uma promessa na Bíblia, que nós faríamos obras maiores do que ele fez. E, no entanto, a gente ouve
A gente ouve, meu Deus, nós ouvimos tanta palavra, tanta coisa. E isso não muda a nossa mente. Não muda quem nós somos, não muda o nosso cotidiano. Por quê? Porque a gente ouve e não pratica. Jesus falou assim, quando a gente ouve e não pratica, a gente é comparado a casa que é edificada na areia. Vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai vir as confusões e vai nos derrubar. Por que vai nos derrubar? Porque nós não somos obedientes. A obediência, ela fixa. A obediência, ela coloca as minhas estruturas em Jesus e nada me derruba. Sabe por que a gente pensa em desistir? Porque as nossas estruturas não estão em Jesus. Sabe por que a gente pensa em retroceder, em voltar? Porque as nossas estruturas não estão em Jesus. Por que não está em Jesus? Porque nós somos desobedientes. Nós não obedecemos a sua palavra. O rei, assim como o rei da época de Esté e Vasti, está chamando Vasti, mas ela não quis. Deus dispensa você. A gente tem uma ideia muito errada de Deus, de achar que Deus não vai dispensar a gente. Que a gente se acha, meu Deus, a gente é a última Coca-Cola do deserto. Mas o Senhor não está atrás disso. Só tem uma coisa nessa terra que chama a atenção de Deus, é a obediência. Se nós somos obedientes, a gente atrai o coração de Deus como quem atrai uma manteiga no fogo. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Isso é forte demais, porque a gente acha que é a nossa bela adoração, que é as nossas muitas belas palavras na oração, que é 1 hora de joelho. Isso não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é você ser obediente ao que Ele diz, ao teu respeito de mulher, como mulher. O que o Senhor diz ao seu respeito como mulher? O que Ele fala para você como mulher? Qual é o teu posicionamento? O que você deve falar? Como você deve se vestir? Como você deve se portar na sociedade, na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, na igreja do Senhor? É a este respeito que o Senhor fala conosco. Mas aí o que aconteceu com Vasti? Vasti foi demitida. Ela saiu fora. Não teve mais vez para ela. Então o rei disse, vão procurar uma outra mulher para mim. Eu estou usando as minhas palavras, ok? Sabe quem é essa pessoa? Essas pessoas que vão procurar uma outra mulher para o rei? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está à procura de homens e mulheres obedientes a Deus, ao rei Jesus, que obedeçam a Ele. O Espírito Santo está procurando e Ele vai encontrar. Ele tem encontrado. Eu sei que são poucas mulheres que querem ser obedientes. Mas Ele tem encontrado. E é essas que Ele tem encontrado. É essas mulheres que elas vão ser contadas na obra de Deus. Sabe por que teve só uma Ketricuma? Sabe por que teve só uma Débora na Bíblia? Sabe por que teve só uma Maria, uma Esther? Sabe por que teve só uma mulher sunamita? Sabe por que teve só uma Marta, a Maria, irmã de Marta? Sabe por que teve só essas mulheres? Por que não se levantou outras Déboras? Por quê? Porque não tinha. A Bíblia diz em Mateus que o Senhor procurou uma pessoa, só encontrou Maria. Gente, isso é muito sério, isso é perigoso. Veja como a obediência ela está se tornando algo raro. Algo muito raro, algo muito difícil de encontrar. Eu quero te convidar a você ser uma mulher única, em que Deus possa contar, em que Deus possa olhar, porque Ele já depositou, você é uma dispenseira dos mistérios de Deus. Mas só que os mistérios eles não fluem se eu não obedecer. Quando eu obedeço, eles fluem. Mas quando eu desobedeço, eles não fluem, eles não saem como o rio. Porque eu acho que eu creio. Mas se o meu crer não é seguido de obediência, eu não vou fluir. Eu vou ser comum, eu não vou ser especial, eu não vou ser única. Aleluia. Se você, como mulher de Deus, está entendendo essa palavra nesse dia, nessa noite, você, a partir de hoje, vai ter comportamentos. Você vai ter atitudes de Esther, que vai renunciar até mesmo a sua coroa para obedecer à voz de Deus. Esther jejuou 3 dias. Esther jejuou 3 dias e ainda convocou quem estava ao seu lado para obedecer uma voz. Nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo, porque Ele está falando em nosso tempo. Ok? Gente, eu quero finalizar para você e dizer que a mulher graciosa, ela é responsável pelo que ela comunica. A sua comunicação, tanto no interior quanto no exterior, deve exprimir, deve exalar santidade, ok? Eu finalizo essa live com você nessa noite. Quero agradecer a todas as mulheres que estiveram aqui, ok? A Elane,
a Maria de Lourdes, entrou agora a Joelma Cavalcante, aleluia. Teve Alan Gomes, um homem aqui na nossa live. Luiz Henrique também entrou. Obrigado pela participação de vocês, ok? Gente, eu queria comentar com vocês algo que eu estou realizando nesses dias sobre um curso que eu estou lançando. Na verdade, eu já lancei esse curso, tá bom? O nome do curso é Mulheres com a Palavra. Neste curso, eu abranjo o crescimento e o desenvolvimento da mulher como ministra da pregação, ok? Neste curso, eu ensino você a pregar. Você que não sabe por onde começar, o que deve ser falado, o que não deve ser falado, todo o englobo da pregação nesse meio mulher, tá bom? Não é na área dos homens, eu falo como mulher. O que deve ser falado? Desde o ponto do início, quando a gente começa, até a construção de um sermão, ou de um esboço, ou de um estudo bíblico, eu abranjo, tá bom? Então, este curso, ele está disponível na Hotmart, tá bom? Mas também está disponível comigo, quem quiser, tiver interesse, também está disponível comigo, com meu esposo, tá bom? E eu deixo essa live pro teu coração, e eu creio que as palavras que foram ministradas nessa noite, elas vão trazer um grande proveito na sua vida, à medida que você decidir ser como Esther. Amém? Fica na paz, até as nossas próximas lives. Quem sabe não terei outras lives aí, tá bom? Mas qualquer coisa, estaremos aqui no Instagram confirmando, tá bom? Eu vou ver também numa próxima live se eu falo sobre a mulher, no caso da mulher desobediente, só que eu não quero falar nesse foco. Eu quero falar de uma mulher que está em Provérbios, que agora eu não me recordo muito bem. Mas no dia certo eu posto para vocês, posto lá no grupo dos áudios encorajadores, onde tem bastante mulher que precisa ser ativada pelo Senhor, e eu creio que vai mudar a nossa mentalidade de filha do Senhor e de futuras Estés na obra e posicionado no Senhor. Amém?